Meus irmãos, a paz do Senhor. Para mim é um prazer estar aqui convosco. Não tinha nunca tido a oportunidade de estar aqui a visitar a igreja, num culto. É para mim um prazer estar aqui. Aproveito para mandar saudações desde São Miguel, uma das regiões mais bonitas do país, e onde estão aqui no mesmo espaço 3 pastores que se passaram por lá. Estou a ver. Graças a Deus. Irmãos, eu sou casado, tenho 3 filhos. Estamos ali em São Miguel nos últimos 2 anos, numa primeira fase, numa perspectiva de implantação de um trabalho missionário numa área não alcançada. Entretanto, por algumas circunstâncias, no último ano tivemos de assumir interinamente a igreja e tem sido um tempo abençoado, numa das zonas mais bonitas do país, mas agora o meu coração já está noutra zona mais bonita do país, que é o Algarve. Amém. Não conhecia esta zona, mas foi uma bênção também estar ali esta manhã com os irmãos em Albufeira. Durante este último ano tenho-vos acompanhado, né, desde que nós recebemos o convite de que iríamos estar convosco, temos estado acompanhando à distância e orando por este lugar, acompanhando todas as vossas iniciativas. Hoje as redes sociais ajudam muito e os irmãos orem por nós, porque o nosso objetivo é procurarmos, dentro das nossas possibilidades, também ser uma bênção ali em Albufeira e servir ao Senhor. Também orem por nós, queremos fazer o nosso melhor. Meus irmãos, eu gostava de partilhar convosco um texto da Palavra de Deus no livro de 2 de Reis, 2 de Reis, capítulo 5. E vamos ler a palavra de Deus do versículo 1 até ao versículo 15. Diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disseste à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria e ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para que eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que de veras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: porque rasgaste as tuas vestes, deixai-o vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Até aqui a palavra de Deus, nós depois já vamos ler em seguida. Nós temos neste texto a história de um grande milagre de Deus, de uma grande intervenção divina na vida de um homem que aparentemente tinha tudo, era alguém bem posicionado na sociedade, alguém que tinha, que nós olharíamos para ele como alguém que tende um bom lugar, tinha a sua posição como comandante do exército do rei da Síria. No entanto, se há coisa que acontece na vida do crente, é que nós podemos ver que as dificuldades, elas surgem para todos. Quer crente, quer não crente, quer pessoa que ama a Deus, quer pessoa que não ama a Deus, as dificuldades, elas vêm à vida de todos. E este homem, que aparentemente era alguém bem posicionado, de repente surge-lhe uma dificuldade na sua vida. Ele fica com lepra. E se para nós hoje já seria alguma coisa desagradável, naquela altura era algo ainda mais
terrível. Era uma sentença nada agradável a alguém que ficava com um diagnóstico destes. Nós vemos na vida de Naamã a sua grandeza, mas também a sua fragilidade. Naamã, ele era grande na sua posição social, mas ao mesmo tempo ele era frágil. E parece como muitos de nós na nossa vida, não é? Muitas pessoas têm as suas coisas, têm os seus cargos, os seus trabalhos, mas isso não impede que venham dificuldades à sua vida. Mas nós vamos em seguida conhecer alguém na mesma história, de quem nós não sabemos o nome, que nós, aparentemente, aos olhos humanos, era alguém que nós diríamos, este não é grande, este não tem uma grande posição. Mas a vida desta pessoa, ela tinha alguma coisa de fantástica. E nós vemos que Naamã, ele fica leproso e diz que ele, por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E diz que saíram as tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Então agora nós temos Naamã, alguém, um comandante do exército, e nós temos uma menina de quem nós nem sequer sabemos o nome. E se calhar nós, ao falarmos aqui, nós temos, ok, Naamã, alguém bem conceituado na vida, e esta menina de quem nós nem sabemos o nome, alguém que pouco tem. Mas o fantástico na palavra de Deus e ao longo da história do povo de Deus é que aqueles que nada têm na mão de Deus, Deus pode transformar para fazer coisas grandes. Deus pega nas coisas pequenas e transforma em coisas grandes. Por isso a palavra de Deus diz para nós não deixarmos o tempo das coisas pequenas, irmãos. Nós temos em conta esses tempos. E nós vemos que esta menina, que ela tinha sido levada como serva, ela, apesar da sua situação, quando ela vê que o seu senhor, ele estava leproso, ela partilhou aquilo que ela tinha de mais importante, que o Deus a quem ela conhecia, o Deus a quem ela servia, podia mudar a história de Naamã. Então, meus irmãos, muitas vezes, à luz da sociedade, nós podemos ter muito, mas na realidade não ter nada. E podemos não ter nada, mas podemos ter muito. E a história desta menina é a história de muita gente que, com as suas dificuldades, que com as suas limitações, com os seus problemas, nas mãos de Deus, Deus pode transformar. E, meus amigos, nesta tarde, seja qual for a circunstância da tua vida, aquilo que Deus fez na vida daquela menina, Deus também pode fazer na tua vida. Assim como Deus pega na vida daquela menina que nós não sabemos o nome, que ela é levada escrava como serva para um povo estranho, mas ela amava a Deus e ela conhecia Deus. Então alguém que não tinha nada nas mãos de Deus é usado de uma forma gloriosa, e apesar de nós não sabermos o nome dela, nós sabemos que Deus a usou de uma forma tremenda. Irmãos, o mais importante que nós temos continua a ser o Senhor. As circunstâncias da nossa vida podem mudar, as dificuldades da nossa vida podem ocorrer, mas quando nós temos Deus na nossa vida, quando o Senhor é o Senhor da nossa vida, independentemente das circunstâncias que nos rodeiam, nós podemos ter uma vida realizada, próspera e feliz, mesmo quando aos olhos do mundo nós não temos nada, mas temos tudo. Meus irmãos, nós vemos que disseste à sua senhora, tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Irmãos, se calhar nós podíamos dizer, ela tinha todos os motivos para dizer, ok, ele está leproso. Isto foi a justiça de Deus. Mas ela conhecia o Deus a quem ela servia. Conhecia o Deus da justiça, mas o Deus da misericórdia. O Deus que continua a ter poder para transformar a vida das pessoas. O Deus que continua a ter poder para curar, para operar na vida das pessoas e para dar um novo começo na história de um homem que tinha tudo, mas faltava-lhe aquilo que era mais importante.
E nós vemos que então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. Meus irmãos, nós não sabemos muito mais acerca desta menina, mas sabemos que uma coisa é certa: o seu testemunho devia ser poderoso, porque aquilo que ela disse, eles o fizeram. Irmãos, não há nada que possa derrubar alguém que ama o Senhor e que tem o Senhor como prioridade na sua vida. Se tu és uma pessoa que ama o Senhor e se o Senhor é o Senhor da tua vida, se tu tens uma vida consagrada a Ele, Deus te irá usar independentemente das circunstâncias que te rodeiam, independentemente das tuas limitações, independentemente das tuas dificuldades, independentemente da situação que estejas a viver na tua vida, na vida da tua família, no teu lar. Deus, Ele te irá usar. Nós vemos que o rei da Síria diz que vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, 10 mudas de vestes. E no versículo 7 diz que sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para que eu restaurar um homem da sua lepra. Pelo que de veras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo de Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Irmãos, tal como a menina sabia o Deus a quem servia, sabia que Deus podia mudar a história de Naamã, nós vemos que também Eliseu, homem de Deus, sabia que Deus podia mudar a história da vida daquele homem. E vemos que perante a dificuldade apresentada pelo rei, nós vemos o profeta Eliseu dizer: olha, deixa-o vir a mim, para que ele saiba o Deus a quem eu sirvo. Meus irmãos, será que nós podemos dizer isto? Podemos dizer que conhecemos o Deus a quem nós servimos e temos esta ousadia para dizer: o meu Deus, Ele tem poder para fazer. O meu Deus, Ele tem poder para transformar. O meu Deus tem poder para fazer novas todas as coisas, para mudar a história de vidas, para curar, para operar. Irmãos, nós podemos falar muito acerca de Deus, mas não há nada como termos uma experiência real com Ele. Irmãos, nós podemos contar histórias do quanto Deus é bom, da sua graça, da sua misericórdia, mas, meus irmãos, não há nada que substitua o nosso relacionamento pessoal com Ele. Nós dizermos agora: eu sigo a Deus porque eu o conheço e eu tenho experimentado. Eu não nasci num lar cristão, o meu avô era crente. Eu fui para a igreja aos 10 anos e frequentei a escola dominical dos 10 aos 17. Não tenho um background católico, mas eu considero que o meu background não sei se não será pior. Dos 10 aos 17 eu fui à igreja, sabia toda a teoria acerca de Deus, sabia muitas das histórias da Bíblia, sabia muito da liturgia evangélica, sabia que o meu avô amava a Deus e que ele dizia o quanto Deus tinha feito, mas eu não o tinha experimentado. Eu não podia dizer como esta menina que sabia que Deus podia fazer. Eu não podia dizer como o profeta Eliseu que Deus podia fazer. Meus irmãos, não há nada que substitua o nosso relacionamento pessoal com o Senhor. E quando aos 17 anos eu aceitei Jesus e disse: Deus, se tu existes, como tanta gente ao longo destes anos tem dito que tu existes, se tu és real, como o meu avô diz que é real, se tu podes mudar a vida das pessoas como tu mudas o que tanta gente diz que mudas, então
faz isso na minha vida. E a partir desse momento, aí sim, eu passei a ter uma experiência real com Ele. E já não foi por causa do que os outros me diziam, por causa das histórias que alguém me contava, mas porque eu tive essa experiência com o Senhor. E pude dizer, tal como esta menina, que Deus é poderoso. Meus irmãos, nesta tarde, se calhar alguém aqui nesta tarde que já ouviu falar muito acerca de Deus, mas necessita de ter uma experiência pessoal com Ele. Não há nada que substitua. Tu não podes chegar ao céu e à presença de Deus por causa da experiência dos teus pais, por causa da experiência dos teus avós, porque foste criado na igreja evangélica. Irmãos, não é a placa da igreja que nos muda. Senão era fácil, nós chegávamos à porta da igreja católica e metíamos lá, Assembleia de Deus. Irmãos, se nós não tivermos um encontro pessoal com Jesus, se Jesus não nos tiver transformado, se Deus não for real na nossa vida e nós não vivermos uma vida com Ele, seremos apenas pessoas que vivem uma doutrina, mas não conhecem o Senhor que transformou a sua vida. A ponto de ao conhecermos a Deus, nós podemos fazer como aquela menina, que podia ter uma atitude de vingança e de dizer, ok, Naamã, ele está a ter aquilo que merece, mas por causa do Deus que aquela menina conhecia, ela não teve uma atitude de vingança, mas uma atitude de misericórdia. E isso só é possível fruto do relacionamento pessoal com Deus. Nós vemos que deixai-o vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. E diz que então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus e passará a mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhor do que todas as águas de Israel? Não poderiam lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram, meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não as farias? Quanto mais dizendo-te, lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e pôs-se diante dele e disse, eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Aquele homem que era grande, ele no momento da fragilidade reconheceu quem era Deus. Meus irmãos, nós podemos ter muitas coisas, mas sem Deus somos o mais miserável dos homens. Nós podemos ter um bom emprego, podemos ter muitos recursos financeiros, podemos ter uma família que amamos, mas, irmãos, vem um problema, vem uma dificuldade e tudo pode cair. Mas quando nós confiamos em Deus, quando o Senhor é o centro da nossa vida, ainda que haja circunstâncias que possam vir, nós continuamos a confiar nele, porque a nossa fé e a nossa confiança estão no Senhor. Irmãos, nós vemos que Naamã, ele obedece ao profeta. E ele, no versículo 11, nós vemos que diz que, porém, Naamã muito se indignou e se foi dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Ele já tinha determinado como é que Deus iria funcionar, como é que Deus iria trabalhar. Meus irmãos, mas Deus, ele é soberano. Amém? Se nós confiamos a nossa vida nas mãos dele, ele é soberano para fazer muito mais do que nós possamos pensar e do jeito que ele quer. Amém? A nossa vida está nas mãos dele.
dele, a nossa vida está nas mãos do Senhor. É Ele que conduz a nossa vida. Deus não é o nosso bombeiro, Deus não é o nosso funcionário. Nós somos seus servos e colocamos a nossa vida nas suas mãos. Naamã achava que as coisas iriam funcionar do jeito dele, mas sabes uma coisa? As coisas de Deus não funcionam da maneira que nós achamos, porque implica uma atitude de fé e de confiança em Deus. Não está no nosso controle, não somos nós que conduzimos, é Deus que conduz, a nossa vida está nas mãos dele, então a nossa confiança está no Senhor. Irmãos, e quando está no Senhor, as coisas podem se tornar difíceis, como para aquela menina que tinha sido levada, mas ainda assim nós podemos ver a mão e a misericórdia e a graça de Deus na nossa vida. Porque nós percebemos que ainda que estejamos a passar por um momento de dificuldade, por um momento de luta ou de tribulação, tudo vale a pena, porque com Deus nós vamos sempre no final ter a vitória, seja de que maneira for. Meus irmãos, nada substitui esses momentos na presença do Senhor. Irmãos, nós não sabemos muito mais acerca daquela menina, mas sabemos que aquela menina amava o Senhor. Nós não sabemos um pouco mais, mas não sabemos tudo da vida do profeta, mas sabemos que ele servia e amava o Senhor. Irmãos, e nós vemos que Naamã, ele teve uma experiência insubstituível do poder de Deus a agir na sua vida. Irmãos, que o Senhor nos ajude a buscarmos a face do Senhor, para podermos ter história para contar, para poder dizer, eu conheço a Deus, não por causa do que me disseram, não por causa do que me ensinaram, não porque eu ouvi que Deus podia fazer, mas porque eu experimentei esse Deus na minha própria vida, porque eu confiei nele e o Senhor foi mesmo o Senhor e o centro da minha vida e pude ver a mão de Deus na minha vida. Irmãos, Naamã, ele achava que Deus iria funcionar de determinada maneira e todos nós, à medida que andamos na fé, muitas vezes achamos que Deus funciona desta ou daquela maneira. Achamos que Deus trabalha desta, mas já não trabalha daquela maneira. Meus irmãos, nunca nos esqueçamos que nós não somos donos dele. A nossa vida é que pertence a ele. Irmãos, a nossa vida é que pertence a ele. A nossa vida é que pertence a ele. Irmãos, diz no versículo 12, não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhor do que todas as águas de Israel. Não poderiam lavar neles e ficar purificado. E voltou-se e foi com indignação. Irmãos, muitas vezes nós que já conhecemos a Deus, achamos que Deus deve funcionar desta e daquela maneira, deve agir desta e daquela maneira, deve trabalhar na vida desta e daquela pessoa e da outra já não pode. Meus irmãos, que o Senhor nos ajude a sempre percebermos quem nós somos. Somos filhos dele, irmãos, e pela graça e misericórdia do Senhor, mas não somos donos de Deus. Amém? Ele usa a quem quer, como quer, do jeito que quer, ele é soberano. Meus irmãos, então diz que chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram, meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te, lava-te e ficarás purificado. Mas temos aqui o exemplo de mais algumas pessoas que deram um sábio conselho. Irmãos, e nós precisamos às vezes simplificar a nossa fé. Às vezes, à medida que andamos com Deus, nós começamos a colocar dificuldades, irmãos, e perdemos aquele primeiro amor e aquela fé genuína. Quando eu aceitei Jesus quando tinha 17 anos, eu estava capaz de ganhar o mundo todo. Como se calhar muitos dos irmãos quando aceitaram Jesus e assumiram um compromisso com Ele, em que não vemos problemas, não vemos dificuldades. Deus pode tudo. Irmãos, e às vezes à medida que nós andamos na presença de Deus, nós vamos perdendo essa fé genuína. Eu recordo que na minha igreja, na igreja onde eu cresci, logo após ter aceito Jesus,
e foi tudo muito rapidamente. Eu dos 10 aos 17 estive na igreja, depois quando me converti foi para valer. Aceitei Jesus em fevereiro, fui batizado no Espírito Santo em maio, fui batizado nas águas em julho e no ano seguinte entrei para o Instituto Bíblico. Então Deus mudou mesmo a minha história. Mesmo a minha história. Mas, meus irmãos, eu lembro que nesse verão, a igreja onde eu cresci, ela fazia uma atividade numa das feiras de verão, numa das festas de verão. E nós tínhamos um stand com crianças. E quando chegámos àquela feira para montar o stand das crianças, eles tinham-nos dado o stand mais escondido, era impossível. Era o pior stand, por ali não passava nenhuma criança de certeza. E estava tudo, como é que vamos resolver? O meu pastor, eu vou falar com o presidente da junta, porque ele até era uma pessoa que se dava muito bem com as autoridades políticas daquele lugar. E eu tinha 3 meses de crente, eu estava animada. E eu, sem vergonha, disse, nós vamos orar e Deus vai nos dar um sítio bom. E eu costumo dizer que o que aconteceu foi que as outras pessoas que estavam comigo ficaram com vergonha de dizer que não íamos orar, porque disseram, coitado, ele acabou de se converter agora, se diz para a gente orar, a gente não vai deixar de orar. Pronto. Então vamos dar as mãos e vamos orar. E pronto, fizemos às vezes aquela oração Benuron, né? que é aquela oração em que ninguém tem fé de nada. Que a gente faz porque tem de ser. Eu estava cheio de fé, eles não. E nós orámos, Senhor, dá-nos um sítio bom. E quando abrimos os olhos, passa o Senhor da junta, e vai falar com o meu pastor e diz, temos um problema. Pastor, você não pode ficar ali na rua principal, é que tivemos uma desistência. E eu cheio de fé. Sabe qual é a tristeza, irmão? É que se fosse hoje, e se eu hoje estivesse a viver esse problema, eu hoje não orava. Eu hoje ia falar com o presidente da junta. Pagando tristeza minha hoje. Hoje, se eu tivesse a lidar com esse problema, eu não iria orar. Eu iria resolver o problema de outra maneira. Mas, irmãos, quando nós estamos focados em Deus e quando estamos cheios da presença do Senhor, não há milagres pequenos e grandes. Ele pode fazer tudo. Porque a nossa fé e a nossa confiança estão no Senhor. A nossa fé e a nossa confiança estão nele. Nós podemos tudo, porque a nossa confiança está toda nele. Ele tem poder para fazer tudo. Ele tem poder para fazer tudo. Irmãos, muitas vezes, à medida que andamos na caminhada com o Senhor, nós procuramos resolver as coisas à nossa maneira e perdemos esta atitude da confiança plena naquilo que Deus pode fazer. Irmãos, e cada vez mais temos de buscar a presença de Deus e dizer, Senhor, és Tu o centro, és Tu que cuidas, és Tu que diriges, sejas qual for a circunstância da minha vida, seja eu estando como servo, seja eu estando como comandante do exército, eu quero que a minha vida esteja nas Tuas mãos. E aquilo que Tu me mandares fazer, aí eu estarei. Onde quer que eu for, ali eu estarei. E confiar a cada dia no Senhor, tendo a certeza de que Deus nos irá ajudar. Nós vemos que Naamã, ele obedece e vemos o milagre a acontecer. Meus irmãos, que o Senhor nos ajude a cada dia a vivermos essa vida com Ele, a termos uma experiência a cada dia com Ele. Querendo que o Deus a quem nós servimos continue a ter poder para fazer. Continua a ter poder para curar, continua a ter poder para libertar, continua a ter poder para transformar vidas, continua a ter poder para restaurar casamentos, continua a ter poder para mudar a vida das pessoas, porque esse é o Deus a quem nós servimos. O nosso Deus não está limitado pelas nossas circunstâncias, mas Ele é o Deus poderoso. Então, meu irmão, seja qual for a circunstância da tua vida, lembra-te, assim como aquela menina, ela estava aprisionada, mas continuava a confiar em Deus. Continua a confiar no Senhor e o Senhor te vai dar a vitória. Estás também numa situação como Naamã, em que já não há solução para ti.
Crê neste Deus que tem poder para fazer novas todas as coisas. Crê que Deus pode mudar a tua história, a história da tua vida, a história do teu casamento, a história da tua família, porque Ele é poderoso. Irmãos, Deus pode fazê-lo de mil e umas formas. Se calhar nós achamos que Deus só vai fazer desta ou daquela maneira, mas, meus irmãos, confiemos nele, procuremos buscar a sua presença e aquilo que o Senhor nos mandar fazer. Sejamos obedientes. E à medida que andamos vivendo uma vida de obediência e de compromisso com Ele, o Senhor vai ser connosco. O Senhor vai nos dar a vitória. Porquê? Porque a nossa vida está nas mãos dEle. A nossa vida está nas mãos dEle. Não somos nós que estamos a conduzir, é Ele. Amém? Quando entregamos a nossa vida nas mãos dEle, passou a ser Ele a conduzir. Diz então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Aquele homem reconheceu quem Deus era. Meus irmãos, nesta cidade que as pessoas possam reconhecer o Deus a quem nós servimos. Possam reconhecer que nós servimos a um Deus vivo e poderoso, a um Deus que continua a transformar a vida das pessoas, que continua a ter poder para curar, que continua a ter poder para libertar, que continua a poder para mudar a história da vida das pessoas. Naamã, sua vida não continua igual. Porquê? Porque ele teve um encontro com o Senhor, Deus operou. E a minha pergunta é, será que tu tens histórias para contar na tua vida com Deus? Será que tu tens experimentado ou será que só tens histórias de há muito tempo atrás? Porque muitas vezes, à medida que andamos na presença de Deus, nós deixamos de confiar. Dizemos: Senhor, Tu és o Senhor da minha vida, mas deixa que eu agora tome conta de uma parte. Naamã, ele achava que iria ser recebido de uma maneira e Deus iria fazer um milagre dessa mesma maneira. E Deus trocou as voltas. Sabes, quando nós andamos com Deus, às vezes Deus troca-nos as voltas para que nós andemos vivendo uma vida em confiança com Ele, para que nós dependamos dEle, para que o Senhor possa operar mais na nossa vida. No versículo 16 diz assim: porém ele disse: vive o Senhor em cuja presença estou, que a não tomarei, e estou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. E disse Naamã: seja assim contudo, dê-se a este teu servo uma carga de terra de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Então aquele homem que tinha levado aquela menina passou a servir ao Deus daquela menina. Meus irmãos, este Deus é o Deus a quem nós servimos. É o Deus que, se podia curar a lepra, pode também mudar a tua história. Pode mudar a história do teu casamento. Pode mudar a história da tua vida. Pode mudar as circunstâncias que tu estás a viver e que não sabes como delas sair. Ele tem o mesmo poder hoje. Amém? Ele tem o mesmo poder. Deus não está limitado na sua ação e nós continuamos a crer que o Deus que curou Naamã é o Deus que continua a operar na vida nos dias de hoje. Assim como Ele cura a lepra, cura muitas outras coisas, porque é nesse Deus que nós confiamos. Irmãos, às vezes parece que nós na igreja temos mais facilidades em orar por alguém que está doente com uma doença terminal do que alguém que está com uma doença, do que orar por alguém que está com uma doença não terminal. Irmãos, mas Deus tem o mesmo Deus que cura uma constipação, é o mesmo Deus que tem poder para curar um cancro. Só que às vezes a gente não ora pela constipação, sabe porquê? Porque a gente resolve à nossa maneira. Mas no momento da dificuldade, no momento em que não há solução, muitas vezes é nesse momento em que a gente recorre ao Senhor.
mas que o Senhor nós possamos ter em mente que Deus tem poder para operar de todas as maneiras, e continua a ter poder para fazer tudo aquilo que lhe aprove. Assim como Deus operou na vida de Naamã, Deus operou ao longo da história da Bíblia. Deus curou uma febre, Deus curou muitas outras pessoas e de diferentes maneiras, porque Ele continua a ser poderoso. Irmãos, diz que seja contudo, que no versículo 17, nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Irmãos, que o nosso testemunho e a nossa vida com Deus possa fazer com que outras pessoas possam dizer a mesma coisa. Porque quando alguém tem um encontro com Deus, quando alguém tem um encontro real com Ele, a sua vida nunca mais é a mesma. A religiosidade e o fanatismo religioso matam. Mas quando nós conhecemos Deus e quando temos uma experiência com Ele, Ele nos dá uma vida e uma vida plena. E quando digo plena, é no sentido que, independentemente da circunstância que estamos a viver, é possível dizer que somos felizes. E que conseguimos fazer a diferença na vida dos outros, mesmo quando as circunstâncias que nos rodeiam não são as melhores. Aos olhos humanos não seria mais fácil para aquela menina dizer: ai, Naamã está com lepra. Foi Deus. É o castigo por ele me ter levado. Mas só alguém que conhecia o Deus de Israel pode dizer: se Naamã conhecesse o Deus de Israel, Deus poderia fazer alguma coisa diferente. Porque aquela menina, ela conhecia o Deus a quem servia. E isso tinha mudado a sua maneira de pensar. E por causa de ter a sua maneira de pensar mudada, a sua maneira de agir era diferente. Que o Senhor nos ajude a cada dia buscarmos a sua presença para que possamos ter história para contar. Não viver do que os outros nos contam, mas termos história com o Senhor. Dizermos: eu sirvo a um Deus todo-poderoso. Eu sirvo a um Deus que pode curar. Eu sirvo a um Deus que pode libertar. Eu sirvo a um Deus que pode fazer milagres que mais ninguém pode fazer. Porque esse é o Deus que eu tenho experimentado. Irmãos, que o Senhor nos ajude a vivermos dessa maneira, agindo em fé. E a vida cristã só vale a pena dessa maneira. Senão nós estamos a gastar o domingo em vão. Podíamos estar a dedicar-nos a outra coisa qualquer. Mas quando nós vivemos uma vida com Deus, nós sabemos que a nossa vida é para dar glória a Ele. Amém? Nós não vimos porque alguém nos obriga, nós não estamos porque é suposto estar, mas por causa do fruto do relacionamento que temos com Ele. É isso que nos deve motivar a estar aqui. É a história que temos vivido com Ele na sua presença. Amém? Desde os 17 anos tenho tido essa experiência e o meu desejo é que até enquanto o Senhor permitir, possa continuar a servi-lo. Amém? E o meu desejo é que também os irmãos a cada dia possam ter essa mesma experiência na presença do Senhor. Sabendo que vale a pena. Não controlamos tudo. Às vezes podemos estar na situação daquela menina, mas ainda assim termos uma vida plena e realizada, comprometida com Ele. Amém? Podemos ficar de pé. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Peço aos irmãos que orem por nós. Amém? Neste tempo ali em São Miguel, que o Senhor nos dê da sua graça e da sua sabedoria e para em setembro estarmos convosco. Amém? Esse é o nosso desejo de procurarmos servir ao Senhor convosco e fazer o nosso melhor. Orem por nós, por mim, pela minha esposa, pelos meus 3 pequeninos, para que o Senhor nos possa ajudar e dar da sua graça e procurarmos fazer
o melhor ali também em Albufeira e em Armação de Pera, dando o nosso melhor, servindo ao Senhor. Pai, nós te agradecemos porque tu és fiel, porque a tua graça e a tua misericórdia, elas são grandes. Obrigado porque tu cuidas de nós, porque tu és conosco. Senhor, tu continuas a operar na vida das pessoas e assim como foste com Naamã, assim como fostes com Eliseu, assim como fostes com aquela menina, tu continuas a ser o mesmo hoje. Tu tens poder para curar hoje, tu tens poder para libertar hoje, tu tens poder para transformar hoje. E eu oro para que tu possas fazer isso na vida de cada querido irmão que está aqui. Irmão, Pai, eu te peço que tu nos possas ajudar a viver uma vida de dependência e de compromisso contigo, de viver a cada dia comprometido contigo e com a tua palavra, andando e caminhando dependendo de ti, para que possamos dizer que temos uma história para contar, temos uma experiência real e poderosa contigo, que mais do que o que os outros contaram, do que os outros nos ensinaram, nós vivemos na tua presença. E oro para que possas usar a cada irmão na tua igreja aqui em Portimão de uma forma poderosa. Senhor, usa a cada um, em cada congregação, em cada campo missionário. Senhor, dá da tua graça, da tua sabedoria, também ao pastor Samuel, à liderança da igreja. Senhor, vai abençoar, vai ajudar, vai fortalecer, vai dar da tua visão para que a tua obra avance, prospere e a tua obra avance por todo este Algarve, Senhor. Oramos para que nos ajudes também neste tempo que resta ali em São Miguel e que nos dês da tua graça e da tua sabedoria, Senhor, porque contigo, independentemente das circunstâncias que nos rodeiam, a vida vale a pena ser vivida, Senhor. Te agradecemos por tudo, no nome de Jesus e para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Amém. E orem por nós. Graças a Deus.